Melhorou. Tá, então vamos lá. Aí ele fala, o multímetro 2 indica o valor de 5,62 conforme a figura. E o multímetro 1 está conectado, porém desligado. Isso são aparelhos que a gente usa para medir a voltagem de um sistema, né? E aí eu tenho pilhas em série. O que é pilha em série? É uma do lado da outra. Aí ele fala, ao se ligar o multímetro 1, a grandeza física e o seu valor correspondente indicado na tela são respectivamente quais? Aí ele fala corrente elétrica na A, B, C e tensão elétrica na D e na E. Como aqui ele está falando de multímetro, ele está falando de corrente elétrica. Aí vamos ver aqui, ó. Ele fala que a resistência... Peraí. Ele fala que a resistência é igual a 40 ohm. Uhum. Ele fala que a voltagem, que é a mesma coisa que a letra U, é 1,5 volts. E aí ele fala que o multímetro um deles dá 5,62 e quer saber o outro. Então a gente tem aquela fórmula. Quem vê, ri. V é igual a R vezes I. Então, V, que é o valor de U, que é 40. Não, 1,5 aqui. É que eu vi errado. 40 é a resistência. 1,5 é igual a R, que é 40, vezes a corrente I. Então, a minha corrente vai ser I igual a 1,5 dividido por 40. Eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo para poder tirar a vírgula. Aí eu fico com 15 dividido por 400. Dá para simplificar por 5, né? Aí vai dar 3 sobre 80. Se a gente fizer essa conta, vai dar aproximadamente 0,14. Tá? Letra A. Uhum. Foi, Vanderleia? Aí agora 22. Escrito em 1897 pelo britânico H.G. Wells, O Homem Invisível é um livro que narra a história de um cientista que teria desenvolvido uma forma de tornar todos os tecidos do seu corpo transparentes à luz, ao fazer o índice de refração absoluto do corpo humano correspondente ao do ar. Contudo, Wells não explorou o fato do livro, no livro, né, o fato de que esse efeito comprometeria a visão do seu protagonista. Aí ele pergunta, nesse caso, qual seria a deficiência visual provocada? Miopia, cegueira, daltonismo, astigmatismo ou hipermetropia? Vamos lá. O que é a miopia? A miopia é quando a gente olha e... Quando você não enxerga direito, né? Quando você não enxerga direito. Mas assim, a miopia, você não consegue enxergar para longe. A cegueira, você não enxerga nada. O daltonismo é quando você vê uma cor e é outra, né? Você confunde azul com verde, né? Você não vê o azul, uma coisa assim. O astigmatismo é quando você está lendo, aí já é perto, né? E aí, quanto maior o grau você lê, você não consegue ver direito a leitura. E a hipermetropia já é o cansaço da idade, da visão. Então, dessas alternativas, qual que ele falou? Foi a da cegueira. Letra A, tá? Tá bom. Essa não precisa de fórmula. Aí vem. Um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo da madeira.
e não na base de metal da panela. A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal em relação à madeira apresenta o quê? Maior calor específico, energia interna, temperatura, condutividade térmica ou coeficiente de dilatação térmica. Vamos lá. Em relação à eletricidade, a gente sabe que a madeira é um mau condutor elétrico e que a eletricidade o metal é um bom condutor elétrico, né? Aqui, quando tem na panela, por exemplo, quando a gente vai mexer a comida, a gente mexe com a colher de pau, normalmente, né? De madeira. Por quê? Porque ela demora mais para poder passar o calor. Assim como ela é mal condutora elétrica, a condutividade térmica dela, ou seja, ela conduz mal também o calor. Então, o fato de você segurar no cabo de madeira e não no metal é porque ele vai demorar mais para poder queimar, né? Queimar a pessoa, né? Ele é mau condutor elétrico. Certo? Certo. O que é calor específico? Para lembrar, calor específico é a facilidade ou dificuldade de um elemento esquentar ou esfriar. Então, a água é o elemento da natureza que mais demora para esfriar e para esquentar, porque o calor específico dele é o maior que existe, que é igual a 1. Energia interna é a energia que eu tenho num sistema. Então, quando eu tenho uma máquina funcionando, uma geladeira, um air fryer, qualquer coisa, ela tem energia. Então, a energia que gasta para fazer aquela máquina funcionar. Temperatura é a unidade de medida que a gente usa. Hoje está frio, então vamos supor, está 18 graus Celsius. Isso é a temperatura. Condutividade elétrica é essa questão de passar o calor. E coeficiente de dilatação térmica é a facilidade de mudar de temperatura. Só para a gente ir fazendo uma revisão geral. Aí vem. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva emissão ou recepção de onda eletromagnética, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é que, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem o quê? Ambas audíveis, tiverem a mesma potência, tiverem a mesma frequência, a mesma intensidade, propagarem-se com velocidades diferentes. Então, vamos lá. Audível quer dizer que é algo que dá para eu ouvir. A onda do celular não dá para a gente ouvir. Então, não é letra A. A gente só consegue, entre aspas, ouvir, porque dá interferência, quando você coloca o celular na frente do computador, alguma coisa assim, ou de uma televisão, às vezes dá interferência. Não, taranã, 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 vocês já ouviram? Taranã, taranã, você escuta um barulho. Mas fora isso, não. Ter a mesma potência, não vai ter. Se o avião tivesse a mesma potência que um celular, já tinha caído há muito tempo. Ter a mesma frequência. Se eles estiverem na mesma frequência, aí pode atrapalhar a comunicação. Essa vai ser. Tá? A velocidade de propagação vai ser diferente, porque são ondas diferentes. Mas se deixar ligado, ele pode atrapalhar a comunicação do piloto com a base do avião. Aí vem, uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto. Então, ele está mostrando um processo de a água está em vapor, abaixou a temperatura, ela vira líquida de novo, ela está mostrando essa transformação da água. Então, no processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente do quê? Do
calor latente de vaporização, do calor latente de condensação, do calor sensível e do calor latente de vaporização, do calor sensível, do calor latente de condensação, do calor latente de condensação, do calor latente de vaporização. Vamos parar de falar grego. Vamos lembrar o que é calor latente e o que é calor sensível. Calor latente é quando tem mudança de estado físico. Calor sensível é quando tem mudança de temperatura. Então, a gente viu que a água está lá congelada, sei lá, menos 30 graus Celsius. Eu vou oferecendo calor, ela vai subindo. Subiu a ladeira. Quando chega aqui no zero, ela vai se transformando de gelo em líquido por um período. Quando ela toda vira isso, aí começa a dar calor de novo. Aí ela que está líquida esquentando. Aí chega num ponto que ela vira o quê? 100 graus Celsius, ela vai se transformando de líquida em vapor. Quando toda ela líquida virou vapor, vai se transformando total e aí vai aumentando a temperatura. Aí a gente viu que quando está subindo a ladeira é calor sensível. Por que é sensível? Porque está mudando a temperatura. Variação a gente representa por esse triângulozinho. Variação de temperatura. A mesma coisa aqui, sensível. Quando ele fica na horizontal, é porque ele está passando de um estado físico para o outro, né? Ninguém tira o gelo da geladeira, bota na pia e estala o dedo, ele virou água. Não é assim. Ele leva um tempo, vai virando água. Então, esse tempo que ele vai virando água é chamado de calor latente, porque ele está na mesma temperatura. Então... Tá, essa daí é a letra C. O calor sensível, o calor latente de vaporização. Quase, é a letra D. É só por conta do nome. Porque vaporização é se ele estivesse passando do líquido pro vapor. Gasoso. Só que aqui ele está fazendo o contrário. Estava 120, foi para 100. Então, ele está passando do gasoso para o líquido. Aí é condensação. Mas você entendeu a ideia certinho. Muito bem. Tá? Vanderlei, tudo bem? A Vanderlei tem que ligar lá. Tem que abrir o microfone para falar, para eu te ouvir. Senão ela não abre. Tá entendendo? Ouviu? Agora ela abriu. Tá entendendo? Ouviu? Ouvi, tô ouvindo. Entendeu? Tá, eu entendi. Tá, então vamos lá, 26. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira usando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram alteradas durante a brincadeira. Então, tem um barbante, o tá falando, e aí o som vai pelo barbante. Aí ele fala, na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre de qual característica da onda sonora. Altura, período, amplitude, velocidade e comprimento de onda. Deixa eu botar essa questão aqui, folha. A velocidade. Quase. Vamos falar um pouquinho daqui que a gente não fala. O som, tanto o som quanto a onda, ela tem um gráfico. A onda ela, e o som, ela tem um comportamento. Ela sobe, desce, sempre o mesmo tamanho. Aí a gente fala assim, ó. E essa parte de crista. Então, uma crista inteira e um vale inteiro é um comprimento de onda. Então, daqui até aqui eu tenho o comprimento de onda. Isso aqui serve para onda do mar, serve para onda sonora, como onda infravermelha. A parte mais alta a gente chama de crista.
A parte mais baixa a gente chama de vale. E o tamanho que está aqui, que a gente acha que vai chamar de altura, que é chamado de amplitude. Então, por exemplo, quando a gente vai na praia, tem uma onda de 3 metros, a amplitude dela é 3 metros. A gente fala altura, mas em física a gente chama de amplitude. O que é período? O período é quantas vezes uma onda se repete dentro de um tempo. Então, por exemplo, aqui. Ó, crista vale uma onda. Crista vale outra onda. Crista vale outra onda. 3. Crista vale outra onda. 4. Crista parou. Então, tem 4 ondas e meia de azul. Ela se repete 4,5 vezes. A onda. Então, quando eu falar de frequência ou de período, eu estou perguntando quantas vezes uma coisa acontece em física. Por exemplo, a Terra dá um giro em torno de si a cada um dia, ou seja, a cada 24 horas. Né? E aí, quantas vezes ela faz isso numa semana? 7 vezes. Tem 7 dias. Então, a frequência que acontece é 7 na semana. E um dia tem um período 24 horas. Então, essa é a ideia aqui. Aí, nessa questão, é o comprimento da onda. Imagina uma sanfona. Uma folha assim, sanfonada. Se eu puxo ela, a onda vai ficar mais larga. Se você puxar uma linha, ela não vai ficando mais larga? Sim ou não? Uhum. Sim. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte. Se a onda ela por exemplo, no banho, quando ele puxou a corda, ela ficou mais espaçada. Porque é como se eu estivesse esticando ela. Uhum. E o que acontece no mar? Isso também é uma questão teórica que pode cair sobre cordas, tanto para a onda do mar quanto para a onda de corda, né? Se eu pegar uma corda na parede, então vamos supor que eu tenho uma onda que tem uma amplitude de 3 metros. E ela está indo para baixo. E está vindo uma onda para cá que tem a amplitude de 2 metros. Quando elas se cruzarem, elas não vão deixar de existir, não. Elas vão virar um produto. Elas vão virar uma super onda de 5 metros. Então, antes elas tinham assim, aqui elas se cruzaram. E depois, o que vai acontecer? Cada uma vai ser um caminho. Então, aqui estava com 2 metros vindo da esquerda, vai para a direita, volta para 2 metros, e aqui 3 metros na direita, está na esquerda, vai para a direita, com 3 metros. Pensa na praia. Tá vindo uma onda. Aí vem uma onda atrás, vira um ondão. Aí você fura a onda, depois que a onda passa, você desce, não é? Porque a onda vai seguir o caminho dela. Aí quando vem uma onda grandona e tá vindo por baixo, a onda grandona abaixa a altura. Porque a onda ela é sempre assim, ela tem uma parte no alto e no baixo. Então, se tá vindo uma onda de 3 metros, lá embaixo ela tem um vale de 3 metros. E aí, se ela encontra com uma de 10, vai virar uma super onda de 3 metros. Deus está fazendo essa onda, mas a cada uma vai se caminho. A de 3 metros vai para lá e a de 3 metros vai para cá. Isso acontece com o som, acontece com uma onda e uma corda. Uma corda. Você pegar uma corda para pular. Se você fizer isso aqui com a corda para uma onda, se você faz de um lado e do outro, essas ondas se encontram. Se uma tiver subindo e a outra descendo, a altura vai ser a distância, você vai subtrair. Ou seja, se eu estou vindo com uma crista de
metros. Quando eles se encontrarem, vai descer. Vou fazer 3 menos 2. Vai ficar 1 metro de altura. Depois cada um segue seu caminho. Agora, se as duas vêm uma com 3, outra com 5, vai juntar, vai virar uma segue seu caminho. Uma vem vale com a amplitude de 10 para dentro, para baixo. Outra vem com vale de 2, vai fazer um buraco, como se fosse um buraco, uma bala no oceano de 12 metros de profundidade. Vou te explicar para aquilo ali, porque cada um segue seu caminho. Tá? Isso também é com luz. Quando eu era pequena, ficava na janela dentro. Tinha uns, eu não sei como eles botavam esses holofotes. Aí vamos supor, tinha um holofote assim. E tinha outro holofote assim. E o que é legal? Uma luz foi emitida daqui e a outra foi emitida daqui. Elas se cruzam, mas uma não interfere na luz da outra. Cada um segue seu caminho, é igual a onda. Então, isso é uma ideia teórica na prova. Né? Se duas vezes se cruzarem, cada uma segue seu caminho. Ninguém mexe em nada. Deu para entender? Deu. Aí vem a 27. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. Então, indução, o que ele faz? Ele pega a corrente elétrica e transforma em energia em calor. E aí isso chama efeito Joule, fenômeno. A principal vantagem das fogões é a eficiência energética substancialmente maior que a dos convencionais. A corrente elétrica é induzida por o quê? Campo magnético variável. Tá? Ou seja, ele muda. Em 28. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves, como ocorridos em Chernobyl, em Goiânia e em Fukushima. Apesar de muitas vantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia característica fazer o quê? Produzir calor sem combustíveis fósseis. Qual é o perigo da gente usar energia nuclear? Se ela não for controlada, ela sai pegando tudo que está no meio do caminho da frente dela e dividindo por 2. Então, eu tenho uma célula. Se entrou uma aqui, ela vai dividir em 2 células. Aí vai pegar essa aqui mais 2 células. Vai pegar isso aqui mais 2 células. E vai dividir em 2. Tudo que ele vê pela frente. Se eu estou parada, eu uma bomba nuclear, o organismo é como se fosse, entre aspas, explodir o que eu estou falando, e vai ser dividido em 2, cada vez enorme, a pessoa morrer. Entendeu? O câncer, entre aspas, é se fosse isso. Ele vai errando o código genético, né? Vai criar um buraco no organismo da pessoa. A bomba é como se fosse isso. Tudo que está na frente dela vai dividir em 2. Mas já existem pesquisas de bactérias que conseguiram sobreviver nessa região aí depois de décadas da bomba nuclear. A natureza conseguiu adaptar. E eles estão usando isso para fazer pesquisa também. Em 2002, o petróleo da cidade de Minas teve uma ideia para economizar de energia elétrica e iluminar a própria casa. Para isso, utilizou garrafas PET com água e cloro nas figuras.
Cada garrafa foi puxada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, maior que o comprimento da onda de luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a maioria de casas utilizando a luz engarrafada. Isso é uma coisa que já tinha na roda, né? Bota a luz para iluminar. Aí ele pergunta, fenômeno óptico, funcionamento da luz engarrafada. Difração, absorção, polarização, reflexão. A reflexão. Reflexão? É. Quase. Refração. Vamos lá, vamos ver qual é a diferença. O que é absorção? É quando absorve algo. Então, por exemplo, quando a gente usa escura, por exemplo, se a cor usa da cor preta no fundo do sol, eu vou morrer de calor. Por quê? É aquela cor absorve todo o calor. E aí eu vou sentir. Isso é absorção. Polarização é quando eu tenho, por exemplo, uma pedra, e essa pedra eu coloco luz nela e ela espalha várias direções de cores diferentes. Polarização, como se fosse um arco-íris. A reflexão é o que? Eu tenho um espelho aqui, a luz bateu, refletiu. Então a luz bateu. Agora a refração é o quê? Estou dentro de uma piscina. E essa piscina, quando eu olho, parece que está torto. Por quê? Porque a luz entra na água, não é o ar. Existe um desvio na luz quando ela entra. Então isso se chama refração. Tá bom? Tá bom. Pede para Vanderlei desligar o som, desligar o microfone dela. Quando ela for falar, ela liga de novo. Vanderlei, fecha o seu microfone para não dar esse negócio. Aí quando você for falar, você abre o microfone de novo. Entendeu? Tá bom. Agora foi. Olha só. Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecidas pelo fabricante, como mostra na figura. Então lá, 115 volts, 750 watts. Então ele está me falando que a potência é 750 watts e que a DDP, ou a voltagem, é 115. Sabe-se que esse aparelho é usado, em média, 30 minutos por dia, durante 30 dias. Então, 30 vezes 30, ele é usado durante 900 minutos, se eu considerar o mês, né? O mês com 30 dias. Aí ele pergunta, qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desse eletrodoméstico em quilowatt-hora? Ó. Em física, a gente tem a unidade de medida. Ó. Ele está medindo em hora. Isso aqui está em minuto. Então, eu tenho que passar isso aqui para hora. Eu vou pegar 900, dividir por 60. Ó. 90 dividido por 6 vai dar 15. Né? Uhum. E ele me deu o quê? 15 não, peraí. Vamos lá, por 3 vai dar quanto? Por 2. 45 sobre 3, é 15, isso aí. E eu sei o quê? Que potência é igual a U vezes I. Certo? E que potência, então a potência é 700, que é igual a U 115 vezes I. Então a corrente vai ser 700 sobre 115. E aí ele fala que é em quilowatt-hora. Então eu vou
pegar 700 e dividir por 15. Porque é a quantidade total de horas que eu uso no mês. Uhum. E aí isso daí vai dar aproximadamente 11,3 kWh. Tá? Tá bom. Aí a gente vai entrar agora numa revisão e algumas coisas são novas sobre gráfico do movimento uniformemente variado, tá? Uhum. Então vamos lá. Um movimento, quando eu pego um carro e vou dirigir ele e eu não altero a velocidade, esse é um movimento retilíneo uniforme, porque não tem aceleração. Quando a velocidade é positiva, ele é chamado de movimento progressivo. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Ó, quando a velocidade é progressiva, é porque a velocidade é positiva. Isso aqui é um gráfico da velocidade pelo tempo. E aí o gráfico da velocidade é essa reta aqui, ó. Subindo a serra. O que acontece? Nesse pedaço aqui, está escrito V0, isso aqui significa a minha velocidade inicial. Então, toda vez que vocês virem um gráfico que mostra a velocidade pelo tempo, aonde ele cortar o eixo X, significa a velocidade inicial dele. Aqui ele está negativo. Quando a velocidade é negativa, a gente fala que ela é menor que zero, ou que ela é retrógrada. Depois aqui ele muda de sentido e a velocidade começa a ser positiva. E a gente fala que o movimento é progressivo. O que é mudar de sentido? Aí perto de vocês, a Rua do Catete. Ela é mão dupla ou é uma mão só? Ela é uma mão só, não é? É. Então. Como que é? O que você falou? A Rua do Catete, ela só tem uma via de carro, né? Os carros estão descendo lá da Glória em direção ao Largo do Machado, não é isso? Não. É mão dupla? Não, ela tá vindo, ela tá descendo para Glória. Então, tá, desculpa. Então, se eu tô no carro, no Largo do Machado, indo na Rua do Catete em direção à Glória, eu vou dizer que eu tô com uma velocidade positiva, porque eu tô indo no sentido do fluxo da rua, da numeração. Mas vamos supor que eu tô bêbada, entrei na contramão e comecei a vir na contramão de madrugada. Graças a Deus não bati ninguém, mas tô vindo na contramão. Eu tô com a velocidade negativa, por quê? Porque eu tô no sentido contrário da rua. Então, por isso que existe velocidade negativa. Não é porque a pessoa tá com velocidade negativa, é porque ela tá no sentido contrário. No aterro do Flamengo, você tem carro indo e vindo, você tem as duas mãos, você tem mão dupla. Então, um é positivo, um vai ser referência positiva, outra referência negativa. E quando ele corta aqui, quer dizer que a velocidade é zero, ou seja, o carro está parado. Esse gráfico aqui é a mesma ideia, só que aqui a velocidade está diminuindo até que o carro para e ele vai ficando negativo, ou seja, ele vai mudar o sentido. Ele estava vindo no sentido certo da rua e do nada virou para a contramão. Tá? Só para entender o gráfico. Análise do gráfico de aceleração e tempo de movimento uniformemente variado. Quando a aceleração é positiva, ele é chamado de acelerado. Ele vem na parte aqui de cima. Quando a aceleração é negativa, ele vem na parte de baixo, chamado de retardado. E aí, para eu saber qual é o valor da aceleração, eu achar a área desse gráfico aqui, que é um retângulo. Que seria a base, esse pedaço aqui, vezes a altura. Tá? E lembrando que esse triângulozinho quer dizer o quê? Variação em física, né? É o final menos inicial. Aí aqui é um gráfico que mostra a função horária.
área do espaço. O que isso quer dizer? Peguei um carro na BR-80 e dirigi até a BR-120. Então, eu tive um deslocamento. E aí ele está mostrando como é que é o gráfico desse deslocamento. A fórmula é essa aqui, ó, sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais meio de até o quadrado. Se a aceleração for positiva, ele tem um movimento o quê? Acelerado. Se a aceleração é negativa, ele tem um movimento retardado. E aí a parábola é para baixo. Carinha feliz, carinha triste. Vou tirar esse aqui, depois pode deixar aqui alguma coisa. Da carinha feliz e triste. Então, quando a concavidade da equação está para cima, quer dizer que o movimento é acelerado. E esses pontos aqui, T1 e T3, é aonde ele inverte esse sentido. Tá? Em que o que fica igual a zero. Nesse ponto aqui, ele inverteu o sentido total. Aqui ele está como se tivesse velocidade positiva e depois negativa. E aqui o contrário. Então, resumo. Se a aceleração é positiva, acelerado. Se é negativa, retardado. Aí que está mostrando, aí vamos ver exercício. Aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo. Eu tenho um carro que está com a velocidade inicial V0, aí ele vem andando, e aí a velocidade é inicial e a aceleração também. Aí a fórmula vai ser essa aqui, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2AD. Aqui, então aqui a velocidade está caindo, né? Uhum. Aqui já é o contrário, a velocidade está crescendo. Então o gráfico está subindo. E aí aqui o sinal vai ser de mais, quando ele está descendo, o sinal vai ser de menos. Uhum. Da fórmula. Vamos fazer exercício. Aí vem. Ele deu esse gráfico, aí ele fala: o espaço-posição de um móvel varia com o tempo conforme o gráfico abaixo. Ele fica falando, ó, esse aqui é o meu espaço inicial, é o meu S0. Aí quando tem 2 segundos, a posição dele é 0. Quando T igual a 4 segundos, a posição dele é 0. É a questão da ideia da mudança de sentido, né? Uhum. Aí ele pergunta, o que a gente pode determinar com essas informações? Dá para ver a questão toda? Pode-se determinar o espaço inicial e o instante que o móvel inverte o sentido? Sim. Não. O espaço inicial dele é 8. E ele muda de sentido aqui, ó, quando a parábola chega no mínimo. Não é? Uhum. Então, letra A. Certo? Certo, certo. Aí ele fala assim, o gráfico abaixo mostra a variação de deslocamento, né, do espaço de um móvel em função do tempo. Classifique cada movimento em cada trecho.
seja, aonde ele é progressivo ou retrógrado. Aqui, ó, no 1, subiu a serra, então ele é progressivo. No 2, ele subiu, mas deu uma quedinha, né? Uhum. Mas ainda subiu, então progressivo, só que ele subiu mais devagar. No terceiro, ele desceu a ladeira total. Então ele é o quê? Retrógrado. No 4, ele continua descendo a ladeira, retrógrado. E no 5, ele sobe a ladeira, progressivo. Foi? Foi. Vanderlei, entendeu? Sim. Aí vem. Considere que a numeração crescente regular dos imóveis de uma avenida determine o sentido progressivo da trajetória no estudo do movimento dos veículos. Certo carro está parado em um cruzamento no número 1000 da avenida. Então, isso aqui é como se fosse a posição inicial dele. 1000. E seu motorista espera o sinal verde do semáforo poder arrancar. Ao arrancar, ele passa a desenvolver um movimento com aceleração constante. Então, ele tem a aceleração, só que ela é constante. Uhum. E é obrigado a frear, pois o semáforo adiante exibe o sinal vermelho. Na frenagem, ou seja, quando ele diminui a velocidade, a desaceleração também é constante, até que o carro pare completamente em frente ao número 350. Então, o deslocamento dele foi o quê? 350 menos 1000, né? Porque ele começou na BR, como se ele tivesse começado na BR 1000 e parou na BR 350. Uhum. Então, 1000 menos 350 menos 650. Então, a variação de deslocamento foi de 650. Aí ele pergunta qual é o gráfico que melhor representa isso que acontece. Ele estava com uma aceleração constante, teve que frear, foi freando de maneira constante também, né? Uhum. Até que ele freia total. Qual é a resposta que vocês acham? Qual o gráfico que representa isso? É o quê? Qual? Não. Não é o D. O B? Não. O D de dado. Não. Vanderlei, você acha que é qual? No microfone. Ah, não. Oi? Qual que você acha que é? Chuta um. Voltar. Acertou, letra A. Ele começa constante, depois ele desacelera. Tá? E o D? O B, Não, ele o D de... O então, D de... não pode, porque olha aqui ele mudou o sentido, aqui não. A curva, entendeu? Uhum. Uhum. Tá. A curva que tá fazendo uma puleta, aqui não, ele tá seguindo o mesmo sentido, aí não dá. Deixa eu ver um negócio aqui, porque ele fez um barulhinho, eu quero ver se ele vai fechar a reunião. Em 15 minutos, mais 15 minutos. Se ele fechar a reunião, eu vou mandar outro link para vocês lá no grupo, tá? Tá bom. Vou para a próxima questão. Essa daí. Aí ele fala assim: o gráfico mostra como varia a posição S do imóvel que se desloca em linha reta em função do tempo t. A respeito desse movimento, é correto afirmar o quê? Esse gráfico é o quê? Do espaço pelo tempo, ou seja, quanto que ele está deslocando em função do tempo. O que é correto afirmar? A aceleração nula Se aqui está constante, é porque ele está no mesmo lugar. Então, ele está parado. Se ele está parado, a velocidade é zero.
E se a velocidade é zero, a aceleração também é zero. Foi ou não? Foi. Sim. Aí vem. Um teste de um carro esportivo foi realizado em uma pista longa, lisa, plana e reta. O carro partiu do repouso. O que é repouso? Quer dizer que ele estava parado. Então, a velocidade inicial dele é zero. Já está até aqui no desenho. E partiu do T igual a zero. Foi uniformemente acelerado até um instante T1. Foi mantido com velocidade constante entre T1 e T2. E paraquedas traseiros foram adicionados no carrinho, no fundo do carrinho. Para frear o carro em um movimento uniformemente desacelerado até parar no instante T3. Selecione a alternativa que contém o gráfico que representa corretamente a aceleração do carro em função do tempo. O carro começou do repouso, ele foi andando com uma velocidade constante, então não teve aceleração entre T1 e T2. Depois ele vai freando. Então, entre T1 e T2 ele não tem aceleração. Em T1 e T2 é nula. Então pode ser esse, ou esse, ou esse. Nesse pedaço aqui. Depois ele vai desacelerando, ele vai ficando negativo. Porque ele desacelera de maneira uniforme. Isso quer dizer o quê? Que ele vai desacelerando sempre com a mesma velocidade. Ele não varia, por isso é a letra B. Tá? Uhum. Aí vem a questão 6. A volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entre um circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão, com velocidade constante e positiva. Aí ele fala, no instante T1, ele acelera com uma aceleração constante até o T2. Entre T2 e T3, ele varia a velocidade, com aceleração também constante, mas só que negativa. A partir do T3, ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. Ele acelera de T1 até T2 de maneira constante. Depois, ele de T2 até T3 acelera de maneira negativa. E depois ele mantém o movimento. Ele não varia. Qual desses gráficos vocês acham que é? Ó, acelera com aceleração constante. Depois ele varia sua velocidade no tempo de maneira constante, ou seja, com a mesma aceleração. Depois ele acelera com a velocidade negativa, que desceu, tá vendo? E depois do T3 ele mantém o retilíneo uniforme. É a letra A. Porque aqui na B e na C, ele começa constante e depois, ó, desacelera. Não é o caso. E na D de dado, ele começa constante, acelera de novo positivamente, não negativamente, depois desacelera. Isso que é a letra A. Aí vem. O professor pode passar a um aluno uma questão que apresentava o gráfico da aceleração pelo tempo do movimento de um objeto, pediu a este que construísse o gráfico de posição do tempo
aluno deu essa resposta aqui, da posição. A resposta do aluno está correta? Sim ou não? Vamos lá. Aqui, a aceleração é constante, é igual a menos 2. Aqui é o deslocamento. Eu sei que ele começa na posição inicial igual a 0 e que no t igual a 2 segundos, o deslocamento é de 2 metros. Vocês acham que é o mesmo? Não é, porque olha só, se a aceleração é negativa, é como se ele estivesse freando ou Resposta velocidade. do né? Fala. Né? A resposta do aluno está errada, não? Tá, então, por quê? Porque aqui a aceleração é negativa. E aqui o deslocamento está sendo positivo. Uhum. Se a aceleração é negativa, quer dizer que ele está no sentido contrário. Uhum. Ele teria que fazer decaindo a posição. Aí esse aqui. 2 veículos que trafegam com velocidade constante uma estrada na mesma direção e sentido. Então, por exemplo, estão os dois indo para a horizontal na direita. Devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema e que existe uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre no intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual é o esboço do gráfico que representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, repara que tem que ter uma distância mínima entre eles para não bater. E aí ele quer saber qual gráfico que mostra isso. Tem uma distância constante e depois ele vai parando. Então vamos lá. A letra A é ladeira abaixo, não tem nada constante, então não pode ser a letra A. A B tem um platô constante aqui, então pode ser a B. A C, ela desce igual a parábola, não pode ser. A D também não, ó, porque ela cresce e depois decresce. E a E, constante, decai. Pode ser a B ou a E, mas vai ser a E. Por quê? Porque quando eu falo de aceleração, eu estou diminuindo a velocidade. E a aceleração, ela é uma parábola e não uma reta, porque essa desaceleração não é constante. Uhum. Tá? Uhum. Deixa eu ver se estão. Cadê vocês aqui? 5 minutos. Dá para fazer mais essa. Vamos lá. O gráfico horário da posição S em função do tempo descreve qualitativamente o deslocamento de um veículo sobre uma trajetória. As curvas nos trechos A, B, C e D, A, B, D, são arcos de parábola. A, B, D são arcos de parábola, cujos vértices estão presentes no gráfico. Analisando o gráfico, é correto concluir o quê? Que a trajetória por meio onde o veículo se move é sinuosa. Sinuosa quer dizer que tem curva, né? Nos trechos A, B, D e retilínea no trecho C. Retilínea quer dizer reta. Que a trajetória por onde se move o veículo é toda retilínea, mas com lombada em V e valetas em A e D. O trecho B é percorrido em movimento uniformemente desacelerado e retrógrado. Nos trechos A e D, o veículo se desloca em movimentos uniformemente acelerados com velocidade inicial nula. A velocidade escalada do veículo no trecho C é constante não nula, sendo variável nos trechos.
ele começa aqui, ó, do zero, com velocidade inicial luz, tá vendo? Uhum. E ele passa em movimentos acelerados, por isso que tem essas curvas. Vou fazer mais um. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta a aceleração máxima? Para ele ter a aceleração máxima é onde tem maior crescimento, onde a curva é mais crescente possível. Letra A. Ó, aqui ela é meio que constante, e depois ela decresce, então pode ser esse intervalo. De 4 para baixo. A única opção que tem de 4 para baixo é a letra A, entre 1 0 e 1 segundo. Ó. Entre 0 e 1 segundo. Ó. Uhum. Questão 1. Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo uniformemente acelerado a partir do repouso, então a velocidade inicial dele é zero, tanto é que aqui é zero, até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se registra a posição x do veículo em função da sua velocidade v. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do veículo é... Aí a gente vai usar um negócio chamado equação de Torricelli. Equação de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ele quer saber a aceleração, então ele quer saber a letra A. Então isso quer dizer que as outras informações eu tenho. Uhum. Então, ele acha a velocidade máxima quando v igual a 6. Então, 6 ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 0, mais 2 vezes a aceleração que eu quero descobrir, vezes o deslocamento. Certo. Oi? Aí o deslocamento aqui é a posição final, que é 9, menos a inicial, que é 0. Aí vai ficar 36 igual 2 vezes 9, 18.